Eu vou começar esse vídeo falando do título desse livro. Quem pensa, enriquece. Na continuação que você vai lendo o livro, você percebe que tem que ter pensamento e desejo. Quem já leu esse livro sabe do que estou falando. Barney, o pensamento dele e o desejo, ele botou na cabeça dele que ele ia ser sócio de Thomas Edison. Mas ele não tinha um centavo para ir para Nova Jersey, se apresentar no laboratório do Thomas Edison. Ele foi. Deu um jeito e foi. Chegando lá, ele conseguiu um emprego ganhando um salário merreca. Ganhando um salário merreca. Muitas pessoas teriam desistido. Não, ele não desistiu. Ele continuou naquele emprego ganhando muito pouco, mas pensando e sonhando. Eu vou ser sócio desse laboratório, vou ser sócio de Thomas Edison. Aqui no livro, mais adiante um pouco, está escrito o inventor e o vagabundo. O inventor Thomas Edison, o vagabundo era Barney. Barney, como eu não sei ler, como eu não sei pronunciar e falar inglês, eu leio só o sobrenome dele, que é Barney. Mas no livro está o nome completo. Ele não desistiu de ser sócio de Thomas Edison, mesmo ganhando um salário merreca, que mal dava para ele comer. Ele continuou sonhando e pensando. Sonhando, não, desejando e pensando. É assim que está no livro. Desejando e pensando. Quando ele estava trabalhando já há algum tempo no laboratório na empresa de Thomas Edison, o Thomas inventou uma máquina. O Edison inventou uma máquina. E estava procurando alguém para representar a máquina em vários países. O Barney se ofereceu. E ele foi vender essa máquina. Para começo, o Thomas Edison não acreditou muito, mas como ele queria vender as abençoadas máquinas, ele vai vender. Porque ele tinha na cabeça duas coisas: o pensamento e o desejo. Eu vou ser sócio de Thomas Edison nesse laboratório, mesmo ganhando um salário bem pequeno. E foi vender aquelas máquinas. Ele vendeu tantas máquinas, mas tantas máquinas, que depois de um tempo, Thomas Edison vendo o trabalho dele, o desejo dele, o interesse dele, daquela empresa crescer, ele tornou-se o quê? Sócio de Thomas Edison, do jeito que ele pensou. Sofreu, ganhando pouco, muita gente teria desistido, mas ele não desistiu, porque ele queria uma única coisa: o pensamento dele e o desejo dele só queria uma única coisa: ser sócio do grande inventor Thomas Edison. Então, minhas amigas, tudo que a gente quer não tem como buscar lá em outro lugar. Tá tudo na nossa mente. Mas não é aquele desejo que vaga. É aquele desejo fixo. E não é desistindo. É o desejo, o pensamento, que é a mesma intuição. Esse livro é do Napoleão Rios. Mas se você for também pegar o livro aqui do grande, do poderoso Joe Vitale, que é o mesmo escritor do Limite Zero e do grande livro do Ho'oponopono, tá aqui onde ele fala assim, ó. Esse livro, ele foi reescrito em 1933, relançado. Joe Vitale fala assim:
Por que você tem arma secreta? Por que a gente tem uma arma secreta? Antes da racionalidade, antes do pensamento crítico, antes de planejar e programar, antes de fazer malabarismo, repousa a simples solução de dar o poder para controlar toda essa força, é a intuição. A intuição é o seu guia, sua bússola, o seu tomador de decisões, a sua convicção em ação, e não requer nenhuma habilidade especial. Ela exige apenas que você escute. As pessoas hoje em dia, minhas amigas, eles esqueceram de que a intuição está falando com eles cada segundo. Agora mesmo eu estou falando aqui com você e estou tendo uma intuição. As pessoas esqueceram de pensar. As pessoas esqueceram de desejar. As pessoas esqueceram de ouvir a sua intuição. Hoje em dia, as pessoas estão tão bagunçadas com o que eles querem, que eles não se fixam em algo. Eles não se fixam em algo. Se eles querem comprar um carro, eles botam na cabeça, eles não têm um centavo, igual o Barney. Mas a pessoa quer comprar um carro de 200 mil, que é um carro simples. Um carro de 200 mil, mas você não tem um centavo. Ah, eu quero comprar um carro tal que custa 200 mil. Mas como é que eu vou comprar se eu não tenho um centavo? Não vou conseguir comprar. Adiantou? Adiantou querer? Porque você já desviou o pensamento e o desejo. E também não escutou a sua intuição. Você teve a intuição veio para você comprar o carro. Mas você já deixou ela de lado e já duvidou, porque você não tem um centavo. Você está até desempregada. Como que você vai comprar um carro? É isso que vem na tua cabeça. Aquele pensamento, sabe, desviando, te sabotando. Que comprar carro, criatura? Tu não tem um centavo? Tu não tem nem emprego? O Barney também não tinha. Ele não tinha dinheiro nem para comprar uma passagem de trem para ir para Nova Jersey. Mas ele queria ser sócio de Thomas Edison. Era isso que ele queria. Quem pensa, enriquece. Ele não duvidou em nenhum momento. Ele chegou no laboratório, pediu emprego. O Edison deu lá um emprego merreca para ele, que ele ganhava, mal dava para viver. Mas ele não desistiu. Era isso que ele queria, era ser sócio. Quando o Edison cria uma outra máquina, quem que vai divulgar essa máquina? Ele falou, eu. O Thomas deu a máquina para ele ser representante, não é porque ele fosse um grande funcionário. Está falando no livro. Ele aceitou ele para ser representante das máquinas, porque olhava no olhar dele, no olhar daquele vagabundo que ele fala, ele se apresentou para mim parecendo um vagabundo. Mas eu olhava no semblante dele e eu sentia o desejo que ele tinha de ser uma pessoa grande na vida dele. Quer dizer, não é porque ele estava mal vestido, não tinha um bom terno, não é porque ele não estava vestido a caráter, que ele teve medo de ir no laboratório pedir para trabalhar e dizer que o desejo dele era grande. Então, hoje em dia, as pessoas atrapalham tudo. Eles não vão numa empresa se apresentar porque já estão velhos. Eles não vão numa empresa porque eles não têm uma roupa bacana. Se eles querem comprar o carro, eles querem, mas não querem ao mesmo tempo porque eles não têm dinheiro.
As pessoas esquecem que nós somos guiados pela nossa mente, pelo nosso desejo fixo. Desejo, pensamento fixo. Não é pensando, eu quero isso hoje e amanhã querer outra coisa. É uma coisa de cada vez. Por isso, quando a gente vai escrever na agenda ou no caderno de desejo, a gente escreve e aquele desejo que a gente vai realizando, a gente vai riscando. Então, isso não é de agora, isso não é inventado, não. Isso aqui, quem escreveu foi Napoleão Rios. Tem mais de um século. Ele já falava, já está aqui, ele já falava que o que faz a gente vencer na nossa vida é o nosso desejo fixo, o nosso pensamento fixo, em uma coisa só. Não é correndo para lá e para cá com a mente vagando que você vai conseguir. Quando eu disse que eu ia andar naqueles carros pretos, eu estava dormindo na rua, eu disse que eu ia andar naqueles carros pretos. Mas era o que eu queria, era andar nos carros pretos. Que era nos carros federais. Eu fui trabalhar na pensão, aonde eu disse que eu vou trabalhar na pensão. Eu disse que eu ia comprar o hotel. Isso era para os meus filhos não ficarem tristes, porque eu tinha saído do luxo para o lixo. Eu tinha saído de uma mansão, de uma vida maravilhosa em São Paulo, para dormir na rua, na calçada em Curitiba. Quer dizer, eu fui trabalhar na pensão. Eu comprei o hotel em 6 meses. Em 6 meses. Mas o meu pensamento era naqueles carros pretos. Eu queria andar naqueles carros pretos com aquela bandeira do Brasil, com a faixa da bandeira do Brasil na placa do carro. Quando eu perguntei para a funcionária da panificadora por que aqueles carros eram diferentes, ela falou, não é que esses carros são dos federais. Falei, vou. Quer dizer, o meu desejo ardente, a minha vontade, era única e simplesmente. Tanto é que quando o meu marido passou o hotel para a namorada dele, que eu já contei no vídeo, eu nem me incomodei. Quando eu cheguei de volta de Guarapuava, eu fui avisada que eu não podia nem entrar no hotel, porque ele já estava com outra mulher e tinha passado ele, de posse da minha procuração, tinha passado para uma outra pessoa. Eu dei foi graças a Deus, porque eu estava realmente trabalhando de faxineira no tribunal. E eu queria subir de cargo. E na época se fazia concurso interno. E eu fui fazendo concurso interno. Eu não deixei passar um concurso interno. Todos eu fiz. Todos eu fiz. E pelo meu desejo e pela minha vontade de ser tão grande, eu não sabia ler quando eu fiz o concurso do tribunal. Tinha 1.300 pessoas concorrendo, era 28 vagas e tinha 1.300 candidatos. Eu passei na 28ª, mas passei. E veja como uma mente da gente, ela tá conectada com Deus, e é Deus que manda tudo. O universo guia. No dia que eles me chamaram para ser contratada, eu fui, quando cheguei lá, eles não aceitaram. Não me aceitaram. Porque eu não tinha histórico escolar. Como é que eles iam me aceitar? Mas o universo, minha mente e Deus são poderosos. Quem que estava? O presidente. Quando eu vou passando na portaria, seu Augusto pergunta, você já foi admitido? Falei, não, eu não tenho estudo, eles não me aceitaram. Tranquila, na boa, eles não me aceitaram. Seu Augusto falou, não, vá no 10º andar, me ensinou como eu tinha que chegar no 10º andar e como eu tinha que falar quando eu chegasse na porta onde estava o presidente. Eu fui.
E lá o presidente perguntou: quanto você tirou em português? 3. Que o mínimo era 5. Em matemática, quanto você tirou? 3,5. Conhecimento geral, quanto você tirou? 10. Ele falou: tá aí, Simão. É isso que a gente precisa. É de pessoas que tenham conhecimento geral. Manda a candidata descer no Recursos Humanos, ligue lá que é para aceitar a documentação dela e pagar os estudos dela. Desci e fui estudar e fui crescendo no tribunal, porque era aquilo que eu queria. O meu desejo era andar naqueles carros pretos. E consegui. Enquanto as colegas queriam trabalhar nos andares para ninguém ver elas limpando, eu era o contrário. Eu pedia para trabalhar só na portaria. Porque eu queria que os juízes, eu queria que os poderosos chegassem e me vissem. Eu queria que as pessoas me enxergassem, as pessoas grandes. E quando eu fui ser empossada num cargo, eu com uma letra Z, eu era a última, né? Quando chegou na minha vez, o presidente perguntou, o presidente falou: engraçado, nunca lhe vi, nem lhe conheço, mas quero lhe dar os parabéns. Porque quem indicou você foi o homem forte da corte. Indicou você como a funcionária que mais cuida dessa corte. A funcionária que mais cuida, zela e trabalha. É você. Você tem uma outra qualidade aqui, que é uma pessoa briguenta e decidida, mas você só briga por o que está certo. Porque eu queria, o meu desejo, o meu sonho, o meu desejo, o meu pensamento, o meu sonho era só trabalhar naquele tribunal. Era só aqueles carros. Se chegasse outro carro, com certeza eu não ia querer. Mas para onde foi que eu fui? Trabalhar lá. Então, minhas amigas, quando vocês quiserem uma casa, não desvia o pensamento. A única coisa que você precisa fazer é o que está escrito aqui: quem pensa enriquece. É você saber o que você quer. Você precisa enxergar. Para onde o Barney foi? Para dentro do laboratório. Ganhando um saláriozinho de merreca, mas ele ficou lá dentro, visualizando que ele queria era ser sócio daquele laboratório, ser sócio do laboratório. Até ser sócio do laboratório. O que é que o Joe Vitale está falando aqui no livro dele? Joe Vitale é o guru mais rico e mais inteligente dos Estados Unidos, que é o Joe Vitale, é o que escreveu o Limite Zero. A intuição. A intuição é o desejo. A intuição está falando com a gente. A minha intuição fala que eu tenho que andar naqueles carros pretos. Então, todos nós podemos o que a gente quer. Não tem limite. Não tem limite para a gente querer. Não tem idade. Você merece ter uma boa casa. Você merece ter um bom carro. Você merece morar na cidade que você quiser. Você merece morar no país que você quiser. Você merece viajar para onde você quiser. É só você ter um desejo com um pensamento fixo. Não ficar misturando. Eu acho que eu vou para Disney. Não tem que história de eu acho que eu vou para Disney. Eu vou para Disney. Não tem como desviar. Não desvia teu pensamento. Eu vou trabalhar em empresa tal. Não desvia o teu pensamento. Se você for para a empresa tal,
Você quer ir trabalhar na empresa tal, mas você quer ganhar um salário. De começo você quer ganhar um salário de 30 mil reais. Quando chega lá, só tem vaga para você ganhar, para aquele serviço que só dá para você ganhar um salário mínimo. Será que você é um Barney da vida? Ou será que você vai ficar? Você vai desistir. Na época de hoje, as pessoas desistem. Primeiro que eles já começam a reclamar, fazer mimimi, chorar e chegar em casa, ficar arrancando os cabelos falando que eu estudei tanto e que eu queria tanto e quando cheguei lá foi tanto, aquilo foi humilhação. Você vai ficar? Não vai ficar não, na época de hoje não fica. Só fica aqueles que querem enricar. Só fica aqueles que querem vencer. Porque se você for para uma empresa no desejo de ganhar um salário de 30 mil, quando chegar lá, botarem você para varrer o chão, aceite. Mas não tire da cabeça aquele desejo fixo junto com o seu pensamento. Eu vou vencer, eu vou conseguir um salário de 30 mil aqui dentro. E pode prestar atenção que a sua intuição está falando com você. Paciência. Paciência. Fica que você vai conseguir. Fica que você vai conseguir. Mas para você conseguir tudo isso hoje, mas para você ficar com um desejo fixo hoje e um pensamento sem desviar, você precisa praticar o abençoado Ho'oponopono do Joe Vitale. Quer dizer, eu digo que é do Joe Vitale por causa do limite zero. Você precisa praticar, porque naquela época do Barney, e na minha época, não tinha celular, não tinha tantas televisão, não tinha tantas notícias ruins, não tinha tantas preocupações. Não é que nem hoje. Hoje em dia você está bombardeada de notícias ruins. Hoje em dia você está bombardeada de medo. Que o medo é a arma devastadora. É a pior arma, ela devasta o ser humano. Em todos os 5 sentidos. Então, por hoje, ser tudo mais difícil para você fixar um desejo com um pensamento, é que você precisa praticar o mantra. Se você não praticar o Ho'oponopono para limpar as suas memórias, fica difícil. Eu tenho que dar minha mão à palmatória. Porque no meu tempo, em 1983, não tinha tantas notícias ruins, tantas coisas ruins. Não tinha tanta coisa para bagunçar a minha mente. Não. Se fosse hoje, o que as pessoas iam falar? Tu é doida, mulher, tu não sabe nem ler. Tu escreve teu nome com U, eu escrevia Zilda com U, no lugar do L. Tu não vai passar não, mulher. Tu vai gastar o dinheiro da inscrição. Não vai não. Esse dinheiro da inscrição tu pode muito bem comprar pão para os teus filhos, que é assim que as pessoas botam na cabeça das pessoas hoje. Se fosse hoje, talvez eu não tivesse gasto o dinheiro da inscrição, porque eu não sabia ler. Eu não sabia escrever nem meu nome. Mas fui. E minha mente fixa nos carros pretos, meu desejo era nos carros pretos. A minha mente era nos carros pretos. O meu interesse era nos carros pretos. O meu pensamento era nos carros pretos. Tudo da minha cabeça era fixado na história de andar nos carros pretos. Passei. Eu lembro que o presidente falou assim, ela é muito inteligente. Ela tirou 10 em conhecimentos gerais. A minha amiga, a minha vizinha, é diretora do Colégio Novo Ateneu e não passou em nenhum lugar. E ela passou. Por que eu passei? Porque o meu desejo, a minha mente, era trabalhar naquele tribunal andando naqueles carros pretos. Esse era o meu grande desejo. Então hoje, minhas amigas, se vocês não praticarem o abençoado mantra para limpar as suas memórias
de dores, de tristeza, suas memórias negativas, que não precisa nem você pegar no japamala se você não quiser. O meu filho e outras pessoas que eu conheço venceram e conseguem o que eles querem sem pegar no japamala, só ouvindo o vídeo. Com atenção, ouvindo o vídeo com atenção. Quem pensa, enriquece. E a gente pode. Vocês não têm limite. Se você tem vontade de trabalhar numa empresa, vai. Se você tem desejo de trabalhar em empresa tal, vai. Desejo, pensamento e intuição. A intuição já fala com você o dia inteiro. Porque o dia inteiro a gente recebe intuição, a gente recebe a voz de Deus. A gente está ouvindo a voz de Deus o dia inteiro. A gente vive pela intuição. A gente acorda com a intuição, passa o dia com a intuição, sonha com a intuição. Então, não desvie o pensamento. Você quer comprar, voltar à história do carro, você quer comprar o seu carro? Não é porque você está desempregado, não, porque a tua mente vai te guiar, o universo vai te guiar, Deus vai te levar exatamente em tal lugar para você ganhar o suficiente para você comprar o seu carro, porque você quer. Você está com o pensamento fixo. Pensamento, desejo e intuição. Você está ligada em Deus. Você está concentrada, você está conectada. E Deus vai abrir as portas e você vai conseguir. As pessoas não conseguem as coisas, o que eles querem, porque eles desviam o pensamento. Eles não sabem o que eles querem. Eles querem o carro, mas não tem dinheiro. Aí acha que porque não tem dinheiro não pode comprar. Claro que pode, porque tua mente te guia. O universo te guia. Deus abre as portas e você vai. Para a empresa tal, você ganha na loto, você ganha em qualquer coisa. Mas você compra aquele abençoado, aquele carro. Você compra o abençoado daquele carro, você compra aquela casa própria. Mas você não pode desviar o pensamento e nem o desejo. O desejo tem que ser ardente, o pensamento tem que ser fixo e tem que escutar a intuição, que tudo dá certo. E nada adianta pensar e desviar. E não contar para ninguém. Continue lendo o livro. E não contar para pessoa nenhuma, a não ser para o teu marido, porque não tem como esconder do marido nem da esposa. Não conte para ninguém os seus pensamentos, os seus desejos. Fica com você e Deus. Porque se você contar para as pessoas, voltando lá ao meu tempo, lá no meu tempo não tinha tanta inveja como tem hoje. Hoje a inveja está assim, escancarada. As pessoas têm inveja do seu sucesso, as pessoas têm inveja do seu fracasso, as pessoas têm inveja de tudo. Então não conta para ninguém. Escreve o teu desejo nos cadernos, faz igual a mim. Escreve o teu desejo no caderno ou numa agenda e pronto. Deixa para contar quando tiver tudo resolvido, quando tiver tudo resolvido. Vai viajar? Deixa para contar quando você voltar da viagem. Nada de contar para as pessoas. Eu tô querendo viajar no final do ano para tal lugar. Eu tô querendo me mudar de cidade. Não conta não. Hoje em dia tem muita inveja. E hoje em dia as pessoas estão bombardeadas de tudo enquanto é ruim. Para segurar um desejo fixo, um pensamento fixo, você precisa fazer o Ho'oponopono. Se você não praticar o Ho'oponopono, você não tem esse desejo fixo. Limpa as tuas memórias. Limpa as tuas memórias negativas. Ho'oponopono e oração é a solução para você conseguir tudo que você quer na sua vida. Ho'oponopono e oração é a solução para você conseguir tudo na sua vida. Mas tem pessoa que fala, eu não consigo. Ho'oponopono para mim não adianta nada. Sim, porque você não tem um pensamento fixo, você não tem um sonho, você não visualiza nada, você não tem desejo, não vem nada do seu coração, não vem nada da sua alma. Você fala por falar, faz por fazer. Mas quando você tiver um desejo ardente, uma certeza do que você quer,
você consegue. Não desvie. Um beijo no coração de vocês. Fiquem todas com Deus, que a vida nos surpreenda. E até o próximo vídeo.